Fala, investidores, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre 3 pontos principais nesse vídeo. Primeiro, se o dólar tá barato ou caro. Segundo, se está no momento de você investir no dólar no exterior ou não. E terceiro, como é que você faz isso, né? Como é que eu vou investir meu dinheiro no exterior? Então esse vídeo vai ficar muito completo para você que tá com medo do que vai acontecer no Brasil e principalmente para você que tem uma carteira diversificada, porque no final desse vídeo você vai saber como é que você investe no exterior, beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lembrando que você tem que deixar o like e se inscrever para o vídeo continuar reproduzindo. O algoritmo do YouTube agora tá esperto. Se você não deixar o like, ele trava. É um negócio esquisito. Então deixa o like aí para não travar, tá? Então vamos lá. Depois da ascensão do novo presidente no governo, a gente viu um comportamento meio estranho do dólar, né? A gente pegar aqui desde o dia 1º de novembro, após sabermos os resultados da eleição, o dólar teve uma queda aí de 10 centavos, né? Caiu 5%. Logo após isso, começou a subir e chegou a bater aí 5,40, subindo praticamente 10%, né? E aí, ao contrário do que todo mundo pensou que ia começar a disparar desde o início, depois do resultado das eleições, a gente viu que teve uma queda aí no início, né? O fato é que se você pegar aqui a valorização do dólar em um mês, em novembro, ele chegou a valorizar 5%, né? No momento atual, tá com uma valorização de 1,26%. Só que não é exatamente isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar como que o dólar está se comportando durante o tempo, né? Se a gente pegar aqui em 5 anos, a gente já teve uma valorização do dólar de mais de 58% em cima do real. Se a gente pegar aqui o máximo do gráfico, que só vai aparecer de 2006 para frente, né? A gente perde parâmetro porque o dólar ele surgiu em 1913, tá? Eu já vou mostrar isso para vocês. Mas olha só o quanto que o dólar valorizou aí em apenas 16 anos, né? 150% em cima do real. Essa é a variação cambial entre o dólar e o real. Olha só esse gráfico aqui, ó. Isso aqui é a variação cambial nos últimos 6 meses. Olha o quanto o dólar subiu, né? Se a gente pegar aqui o máximo de anos carregáveis aqui no TradingView é 20 anos, tá? A gente pegar aqui, ó, desde 92 até 2022, olha como o dólar também subiu. A gente pegar aqui desde 92 até hoje, já tivemos uma valorização aí de mais de 29.570%. Tá vendo isso aqui? Eu fiquei impressionado agora. 29.570% de 92 até 2022. A gente não pode fazer essa comparação, inclusive, porque o real começou aqui, ó, em 1994, tá? Então se eu pegar desde 1994, teve uma valorização aí de 457%, que ainda é muita coisa, né? Então vale a pena você ficar de fora de um investimento no dólar, sendo que se a gente comparar só o dólar com o real, o dólar valoriza tanto. A gente pode ver inúmeras vezes que o real é uma das moedas que mais desvalorizam, né? Em julho de 2022, a gente viu uma tremenda desvalorização do real, né? Se a gente pegar aqui e colocar no ranking, a moeda real foi a 4ª moeda que mais desvalorizou. Então a gente percebe que se você ficar exposto apenas no real, você está correndo um sério risco. Apesar da bolsa brasileira, dentro de um cenário mundial, ser uma bolsa realmente em desenvolvimento e ser um país que realmente está crescendo, aí que tem várias oportunidades na bolsa empresariais, justamente porque as empresas estão conseguindo crescer e evoluir, também temos a instabilidade de ser um país em desenvolvimento, em ser um país com moeda frágil. Então você não pode ficar exposto apenas no real. Você tem que ter uma carteira balanceada e ter um método de alocação justamente para você não correr tanto risco, para você diluir seu risco. Se alguma coisa acontecer com o Brasil, você tem um dinheiro lá fora para poder recomeçar. É lógico que dependendo do cenário você vai ter mais no exterior ou mais na bolsa brasileira, né? Você vai conseguir mexer com isso de acordo com a sua experiência, sua expertise em investimentos. Agora a bolsa brasileira está muito barata, o PL da bolsa está menor do que 5, então faz muito sentido você investir mais na bolsa do que no exterior nesse momento. Porém, se você está com muito medo e se você tem a previsão de que vai acontecer alguma coisa para crashar a bolsa brasileira, o que eu não acredito no momento, aí você precisa ter mais dinheiro lá fora. E o porquê que eu falo isso do real? Olha só, se a gente pegar essa imagem aqui, nosso querido amigo Urich, esse gráfico eu peguei emprestado dele lá, inclusive tá com a qualidade meio ruim aqui porque eu baixei do Twitter dele, tá? De 1994 até hoje, você pode perceber aqui que o real desvalorizou mais de 26 vezes. E se a gente comparar essa mesma coisa com o dólar, você vai ver que a desvalorização do dólar também aconteceu. O problema é que aqui a gente está fazendo uma comparação de mais de 100 anos, né? O dólar, inclusive, comemorou o aniversário de 230 anos. Então, desde que os Estados Unidos se entende como país, eles usam uma moeda, que é o dólar. E aqui no Brasil a gente passou por 10 moedas. O real é a última moeda tentativa. A gente foi cortando zeros até conseguir chegar no real, que graças a Deus conseguiu suportar a inflação aí
e passar aquela época de hiperinflação. O dólar nunca precisou cortar zeros, né? Apesar de eles também imprimirem muita moeda, como o dólar é a moeda usada internacionalmente, isso dá uma grande vantagem para os Estados Unidos, porque o real é uma moeda exótica para o mundo todo, né? E você não vai ver ninguém, um japonês, você não vai ver um asiático querendo, desejando comprar real. Agora, totalmente diferente se a gente fazer essa comparação com o dólar, né? O mundo inteiro usa o dólar, a gente usa o dólar, todo mundo usa o dólar, então o dólar é uma moeda desejada. Apesar dos Estados Unidos ter imprimido em 2020, lá na época da pandemia, a mesma quantidade de dólar que foi impresso toda a sua vida, duplicou o número de dólares que tinha em 2020, mesmo assim o dólar não caiu o seu valor pela metade, porque tanta gente deseja ter o dólar, a oferta e a demanda é tão desbalanceada para a demanda que os Estados Unidos têm essa vantagem de poder imprimir mais dinheiro sem perder valorização da moeda local, né? Aqui no Brasil não, se a gente imprimir moeda, como que a gente vai valorizar essa moeda se ninguém está desejando ela, né? E a gente ainda tem mais um problema gigante. O Fed está prometendo a subir ainda mais a taxa básica de juros lá dos Estados Unidos, né? Aqui a gente já tem mais de 3 meses consecutivos que a taxa Selic está ali em 13,75 e a previsão é de que ela vai continuar se mantendo nisso e provavelmente lá na metade do ano que vem começar a descer. Ou seja, você percebe que a gente não tem mais a intenção de subida da alta de taxa Selic, né? Já lá nos Estados Unidos, você pode perceber que o Fed está anunciando o aumento da taxa de juros. Por que que isso é um problema, Léo? Por que que isso é um problema? Bom, quando os Estados Unidos estavam com a taxa de juros lá embaixo e a gente estava subindo a nossa taxa de juros, a gente criou um spread entre juros, né? Se você investisse no Tesouro Direto aqui no Brasil, você ganharia 13,75%. Isso vai atrair investidor internacional. Então vai ter muita gente que vai tirar o seu dinheiro da bolsa que está, até mesmo da renda fixa do seu país, para investir na renda fixa no Brasil, porque está compensando muito, já que está pagando 13,75% sem risco nenhum ao ano. Agora, quando os Estados Unidos começam a subir a sua taxa de juros e a gente não está mais subindo, a gente está fixo aqui, a gente diminui esse spread. Como a gente diminui esse spread, não fica mais tão vantajoso investir no Brasil, correndo um risco maior, porque é um país em desenvolvimento, e aí o mundo como um todo prefere investir nos Estados Unidos. Então quando o Fed sobe a taxa de juros, é como se ele tivesse ligado o aspirador de pó do mundo inteiro e está sugando o dinheiro de todo mundo, porque todo mundo vai querer investir nos Estados Unidos. E o que acontece com a moeda local quando o governo atrai investidor estrangeiro? Imagina só, eu não tenho dólar, mas eu quero investir lá nos bonds dos Estados Unidos porque a taxa de juros lá tá muito boa. Bonds é a mesma coisa que Tesouro Direto aqui, a renda fixa de lá. Então eu tenho reais e quero comprar lá, quero investir lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar meu real em dólar para eu poder comprar lá. E se tem todo mundo do mundo fazendo isso, mais gente está querendo comprar dólar, ou seja, o preço do dólar vai subir, então vai desvalorizar todas as outras moedas, né? Então você percebe que a gente está num cenário macroeconômico em que a tendência da valorização do dólar ela é inegável, né? O Fed aumentando os juros, inflação global, bolsa de todos os países caindo, inclusive a dos Estados Unidos, todas as taxas de juros subindo. Isso faz com que todo o dinheiro seja atraído para países mais desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, que é o que tem a moeda internacional, né? Então a gente tem uma tendência de subida do dólar, isso é inegável. Agora, vale a pena você investir no exterior nesse momento? Bom, vamos lá, olha só, o S&P 500, que é um índice americano das melhores 500 empresas dos Estados Unidos, tá caindo aí 14,94% no ano, tá? Então desde janeiro até agora tá caindo 14%. A Nasdaq, que pega as 100 empresas de tecnologia, as 100 maiores empresas de tecnologia, tá caindo 27% ao ano. Se a gente pegar a Meta, que é o Facebook, tá caindo 68% ao ano. Se a gente pegar a Apple, tá caindo 26% ao ano. Se a gente pegar a Microsoft, tá caindo 30% ao ano. Se a gente pegar a Amazon, tá caindo 48% ao ano. Se a gente pegar a Netflix, tá caindo 52% ao ano. Então o que eu quero te mostrar aqui? Tá vendo que todas as empresas dos Estados Unidos estão caindo? Talvez seja o momento de você investir no exterior, porque assim como a bolsa brasileira tá muito barata, a bolsa americana também está num cenário em que tá muito interessante você investir lá. Tá? Por isso que é sempre bom, independente do governo, independente do político, independente do cenário, você sempre tem um pouco de exposição. Diversificação, que é o santo graal dos investimentos, né? O santo graal é aquele cálice de ouro que vai dar sucesso
sucesso na sua vida. Diversificação em setores, em moedas, em países e até inclusive em cabeças, né? Se você investe em fundos de investimento. Porque quando você diversifica o seu patrimônio, você tem menos risco para correr. E dependendo da sua diversificação, se você faz ela de maneira correta, você aumenta o seu potencial de ganho também. Então, beleza, a gente passou que você realmente precisa investir no exterior, né? O cenário macroeconômico está sugerindo muita queda na comparação do câmbio entre Brasil e dólar, né? Entre real e dólar. Então, sim, o dólar vai valorizar. Se você acha que o dólar está caro agora, provavelmente ele vai ficar mais caro ainda. Então, para o cenário atual, sim, o dólar está barato. E segundo, sim, você tem que investir no exterior. Então agora só resta uma coisa. Como é que eu vou investir no exterior, Léo? Eu tenho dificuldade, eu invisto por BDR, eu invisto diretamente, eu invisto por ETF. Como é que eu invisto no exterior? E para você saber disso, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, presta atenção, a primeira coisa que você tem que fazer, você tá prestando atenção? É clicar aqui no like. Porque se você clica no like, você vai avisar o YouTube que você está gostando do vídeo. E aí do lado tem um botãozinho vermelho de se inscrever. Quando você clica no se inscrever e ativa as notificações, você vai aprender a investir no exterior. Por quê? Todo dia eu vou soltar um vídeo para você aprender novas coisas sobre investimento. Então você não vai ficar desamparado. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, beleza? Então a gente tem várias maneiras de você investir no exterior. Primeira coisa que eu quero desmitificar com você aqui: comprar dólar não é investir no exterior, tá? Ah, tem R$1, vou comprar dólar. Isso não é investimento, isso é câmbio, tá? Isso é câmbio. Para você investir, você tem que comprar o dólar e colocar o dólar para render. Aí sim você está investindo. Porque a partir do momento que você troca o seu real por dólar, você tem agora que olhar como se tivesse apenas dólar. Você não pode olhar a valorização do dólar sobre o real. Porque você está fazendo de maneira errada. Você não está ficando mais rico internacionalmente, tá? Você está ficando mais rico em relação ao Brasil. E sua intenção é ficar mais rico internacionalmente, né? Para você ficar rico globalmente. Então você tem que comprar o seu dólar e investi-lo. Tá? Ou então investir em algum ativo que seja dolarizado, porque aí se o dólar subir você vai ganhar, mas se o ativo subir você vai ter que ganhar também. Imagina só a seguinte situação: você pega o real, R$5 vai comprar $1, certo? Aí você pegou esse $1, você não investiu, passou 20 anos, teve uma valorização de 100%, ou seja, agora o seu dólar, na verdade, ao invés de valer R$5, ele vale R$10, certo? Só que ele continua sendo $1. Você não tem $2, você tem $1, certo? Agora olha só essa outra seguinte situação: você pegou R$5, comprou $1, e aí você pegou esse $1 e investiu na taxa Selic lá dos Estados Unidos, né? Num bonde lá nos Estados Unidos. E aí esse bonde rende 10% ao ano. Vamos só fazer uma suposição, tá? 10% ao ano. Passou 20 anos e o dólar teve uma valorização sobre o real de 100%, tá? Então agora você tem $1 que investido ao bonde agora te rendeu $3. Então você tem $3 e cada dólar agora, na verdade, está valendo, ao invés de R$5, 10. Então, na verdade, agora você tem R$30. Então, tá vendo a vantagem de você investir seu dólar? Só o câmbio não é investimento. Quando você compra dólar, você está fazendo câmbio, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso: investir em dólar não é trocar seu real por dólar. Segunda coisa que você vai fazer: você vai pegar, comprar esse livrinho, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. O Investidor de Bom Senso te ensina como você vai investir de maneira simples, gastando menos de 15 minutos por mês. Você vai investir dolarizando seu dinheiro e vai bater a média no mercado. O próprio Warren Buffett fez uma pesquisa e estudou, provou durante 10 anos. Ele fez uma aposta com um dos maiores gestores dos fundos dos Estados Unidos e mostrou que você comprar um índice é muito melhor, principalmente para pessoa que é leiga, para pessoa que não é profissional em investimentos, para você que trabalha 8 horas do dia, quer tirar seu dinheirinho para investir, para você viver de aposentadoria bem lá quando você tiver seus 50, 55 anos. Para você é muito melhor investir através de um ETF. Porque o ETF ele é mais conservador. O ETF vai só seguir a média do SP500. E segundo o Warren Buffett, se você estiver na média do SP500, você já vai estar muito bem, que vai ter uma valorização dolarizada de 9% ao ano. Então vamos para as formas de como investir nos Estados Unidos. Então vamos lá. A primeira forma e a forma mais simples de investir nos Estados Unidos é através da própria Bolsa Brasileira, comprando BDRs. O que é BDRs? Brazilian Depository Receipts. É uma forma que o pessoal criou para você investir nos Estados Unidos, só que sem precisar fazer câmbio, né? Sem precisar trocar, sem precisar pagar IOF. Então é uma maneira mais facilitada de você investir nos Estados Unidos. E aí você compra, por exemplo, aqui ó, Apple 34. Normalmente com 34 ou 33 são BDRs, tá? Então Apple 34, uma BDR da Apple. A ação lá nos Estados Unidos chama Stock. O BDR é uma
partezinha de um estoque. É como se a gente pegasse uma ação do Itaú e dividisse ele em 10 pedacinhos e oferecesse para vender lá na França, por exemplo, tá? É lógico que tem uma parte legislativa aí, tem tudo legalizado. Você inclusive consegue trocar seus BDRs por uma ação lá depois, tá? Por um estoque, desculpa, lá depois. Mas é uma forma de você dolarizar. Por quê? Quando você compra a Apple 34, né, a BDR, você vai estar exposto à valorização da Apple, e a Apple, ela está exposta ao dólar. Então, se o dólar valorizar, seu BDR também vai subir. A paridade inicial aqui, no caso da Apple, é de 20 BDR para um estoque, né? Então, se você tem 20 BDRs, você compra aqui, ó, 20 BDR, 760 reais, você vai ter uma ação da Apple lá nos Estados Unidos, tá? Qual é o problema da BDR? A BDR, você tá dolarizando seu dinheiro, mas você não tá tirando seu dinheiro do país. Isso é um problema? Não é um problema. Até um certo ponto pode correr um risco adicional, né? Às vezes o governo pode impedir esse câmbio. Mas é lógico, se você está investindo em BDR, não necessariamente você precisa deixar o seu dinheiro em BDRs até que aconteça toda essa calamidade na política. Se você vê que o Brasil está piorando, é só você converter seus BDRs em estoques, tá? Eu não gosto daquelas pessoas, daqueles influenciadores que falam que a melhor opção é investir lá fora, sendo que você paga inúmera taxa, o custo é muito mais alto, lógico. No curto prazo é imensurável esse custo, né? Vai comer quase 5% do seu patrimônio toda vez que você mandar dinheiro para lá, sendo que, na verdade, não é tão necessário assim. Se você tem conhecimento para investir em BDRs ou então investir no exterior, você tem um conhecimento suficiente também para saber como está o cenário macroeconômico, e se em algum momento você acha que tem que converter seus BDRs em estoques, você consegue fazer isso, tá? Não é difícil. Então você tem lá 20 BDRs e aí você quer trocar por uma ação nos Estados Unidos, você não vai ter problema nisso, você vai precisar de uma corretora aberta lá, e inclusive você vai pagar menos taxa para fazer isso do que se você estivesse mandando seu dinheiro para lá para comprar essa ação. Outra maneira de você investir é comprando a própria stocks, né? Só que a estoque você tem que comprar lá nos Estados Unidos, e aí você tem que converter o seu dinheiro, mandar sua conta para Avenue, né? Deixa eu abrir aqui minha Avenue para mostrar para você. Então, aqui na Avenue você consegue fazer, por exemplo, investimento direto na Apple, né? Você pode comprar inclusive um pedacinho lá da cota, ó. Você pode comprar 0,01, você vai pagar $1,60, né? O problema é que você vai ter que pagar câmbio. Se você quiser comprar 0,1 da ação, né, vai pagar R$16. Se você quiser comprar uma ação, $164, né? Então, você consegue fazer essa compra direta. Outra forma de você investir no exterior também é através de ETFs. E aí funciona do mesmo jeito. Vamos colocar aqui o VO, por exemplo. Tá? O VO, ele é um ETF que replica o SP500, tá? Vanguard SP500 ETF, tá? E ele custa aí, ó, $375. E você também consegue comprar só um pedaço, tá vendo? Você consegue comprar um inteiro. Aqui no caso, quando você compra VO, você está se expondo ao SP500, né? Aquele índice que valoriza mais ou menos 9% ao ano. Nos últimos 20 anos ele fez isso. Então já é um baita investimento se você valorizar 9% ao ano em um investimento dolarizado, né? Não tem dificuldade, só você vir aqui e comprar o VO. Tem como fazer isso através do Brasil? Tem como fazer isso através do Brasil. E aí a gente tem o IVVB11, que é um ETF, é um BDR de um ETF, né? Então ele é um BDR porque é algo vendido no Brasil, lá dos Estados Unidos, mas ele é um ETF também porque ele replica o IVV, que é um ETF de lá, tá? Então o BDR de um ETF. E aí você consegue comprar também o IVVB11, só que aqui você não consegue comprar partes separadas, né? Você tem que comprar ele inteiro. Então você precisa de R$234 para comprar, enquanto lá na Avenue você consegue comprar o VO, né? Você pode comprar 0,1 VO lá, que dá aí $30, ou você pode comprar 0,01 que dá $3, né? Então você consegue comprar pequenas partes, enquanto aqui no Brasil você tem que comprar ele inteiro, tá? Eu particularmente invisto através do IVVB11, porque a taxação e o IOF que cobra para você mandar seu dinheiro para lá para comprar o VO, por exemplo, ou o IVV, ou qualquer ETF que replica o SP500, você paga muita taxa, né? Aqui você paga 0,03, que é a taxa de administração do SP500, né, do IVV, mais 0,23, que é por conta do BDR. Então você paga no final 0,26% de taxa para comprar o IVVB11. Para você comprar o IVV, só de IOF você vai pagar 0,38%. E ainda vai ter que pagar taxa de câmbio, vai pagar muitas outras taxas, né? E mais o 0,03%. Então você paga mais taxas e isso só vai compensar lá no muito longo prazo.
Ah, e para compensar tem que acontecer alguma coisa no Brasil também para você não conseguir converter esse dinheiro. Então é só no pior das hipóteses que vai compensar você investir lá. Eu não gosto de investir no exterior por conta da taxação, tá? Pode ser que eu mude de ideia em algum momento. Se parecer mais vantajoso, sim. Mas por enquanto eu invisto através do IVVB11. Vou até mostrar aqui para vocês. Na minha carteira, 27% é de ETF, tá? E grande parte aqui do ETF ele é apenas de IVV, tá? Eu tenho um pouquinho de Small 11, mas a maior parte é de IVV, de IVVB11, tá? Então é assim que você vai investir no exterior, né? No momento atual eu acredito sim que você tem que se expor ao exterior, mas assim como todos os outros momentos, né? Nossa carteira diversificada tem que ter uma parte no exterior. A minha metodologia é a metodologia Kraken. E o E vem de exterior stocks, que é através do IVVB11 que eu faço esse investimento, 25% da carteira, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, clica para se inscrever. Se você tem alguma dúvida, eu sei que foi um vídeo muito longo, muito carregado de conteúdo, então se você tem alguma dúvida é só deixar aí nos comentários, beleza? Até mais, investidores, até o próximo vídeo.